Paz e graça a todos mais uma vez. Meu nome é King Blessing. Sejam bem-vindos à parte 2 da série Levante o Voo. No vídeo passado eu falava do relacionamento existente entre a águia e o corvo. E uma das coisas que eu disse, a águia é inimiga do corvo, porque não gosta que a águia levante o voo. E também fiz com que você guardasse em mente de que a águia representa a geração que Deus vai levantar nos últimos dias, e corvo representa o diabo a tentar travar o mover desta geração, para que esta geração suba, para que esta geração voe mais alto. E paramos no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7, ok? E eu dizer aqui, sujeitar-se em Deus e depositar a inteira confiança em Deus, tendo a Ele como única opção, e humilhar-se perante, em outras palavras, é humilhar-se perante a Deus. Vou repetir. Sujeitar-se a Deus é depositar inteira confiança em Deus, tendo a Ele como única opção. Em outras palavras, é humilhar-se perante a Deus. 2. Eu também, antes disso, eu disse que humilhar-se perante a Deus não é acerca de você sentir-se culpado pelas coisas passadas, nas quais Cristo já te perdoou, nas quais Cristo já pagou na cruz do Calvário. Jesus já pagou o preço dos pecados que nós cometemos, já pagou o preço do pecado que nós cometemos hoje, ontem, e já pagou o preço dos pecados que no futuro vamos cometer. Nós, como filhos de Deus, é claro, nós não vamos cometer pecado por querer cometer. Não. Vamos cometer por acidente. Então, vamos também para 2. Eu disse, resistir ao diabo é uma tarefa que aparentemente parece ser fácil. Mas, se você se sujeitar a Deus, é impossível. O requisito necessário para resistir ao diabo está na sujeição a Deus. Se você não se sujeitar a Deus, não terás poder para resistir ao diabo. É por isso que o versículo 7 começa assim. Eu acredito que comece assim. Pelo Espírito de Deus, começa assim: sujeitai-vos, pois, no Senhor, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O diabo foi vencido na cruz do Calvário. Vou repetir. O diabo foi vencido na cruz do Calvário. Agora, apenas nossa missão é levantar o voo, adquirirmos a posição em que Jesus disponibilizou para nós com a sua morte e ressurreição. Jesus se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus em Cristo. Ele se fez pecado para que nós fôssemos justos. Olha, nós somos justos por posição. Somos justos por posição, não pelo que fazemos. Quando nós estamos posicionados onde devemos estar posicionados, depois daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, é claro, o nosso comportamento será diferente. O que nós fazemos é sobre a influência da posição em que nós estamos. O que nós fazemos é sobre a influência do como nós nos conhecemos ou da visão que temos acerca de Deus.
A Bíblia diz: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos abrir, ainda estamos a falar de voar mais alto. E vamos abrir o livro de Isaías, capítulo 40, versículos 8 a 31. 28 diz assim: não sabes, não viste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? É insondável o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Nota lá, vigor. Vigor, falta de vigor ocorre na velhice. Ainda estamos a falar da geração que Deus está a levantar. Vigor, falta de vigor ocorre na velhice. O que acontece aqui? Ok, pode ocorrer na juventude devido a alguns problemas genéticos. Sim. Devido a alguns problemas biológicos. Sim. Pode ocorrer. Há uma exceção disso acontecer. Há uma exceção disso acontecer. Há jovens que andam de muletas. Há jovens que andam de cadeira de rodas. Sim, é possível. Vigor, aqui está-se a falar da força. Deus diz assim. Deus nos diz assim: nos últimos dias, Ele vai restaurar a força até dos velhos. Os velhos vão ter força melhor do que a força dos jovens. Vamos prosseguir. Dá força, vou continuar do versículo 29. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. 30. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Os jovens se cansarão e se fatigarão, os moços certamente cairão. 31. Mas os que esperam no Senhor, em outras versões diz, mas os que confiam no Senhor renovarão as forças, subirão com as asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aqui temos três grupos. Criança, né? Ou adolescente, jovens, velhos. Deus promete descanso a todas as pessoas que encontram-se nessas três fases e que confiam em Deus acima de tudo. Porque a Bíblia diz que os jovens cansarão e se fatigarão, os moços certamente cairão. Isso significa que há uma urgência inteiramente de depender de uma força sobrenatural. Nos últimos dias, essa geração que Deus vai levantar vai ser sobre força sobrenatural. Há de ser uma geração falida de si mesmo. Como assim falida de si mesmo? Uma geração que não confia na flor da sua juventude, não confia na flor da sua mocidade para fazer obra de Deus, mas sim confia no poder sobrenatural de Deus para fazer as coisas acontecerem. É essa geração que Deus vai levantar. Vamos abrir o livro de Joel, capítulo 2, versículos 28 a 29. E há de ser que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. 29. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Este movimento que Deus está para fazer acontecer. É certo que já tem aconteceu desde os tempos da descida do Espírito Santo, em que
no dia de Pentecostes, em que os discípulos primitivos de Jesus, enquanto oravam, o Espírito Santo foi derramado, daí começaram a falar novas línguas, essas coisas, mas nos últimos dias, nos derradeiros dias, Deus vai levantar essa geração. É uma geração vazia de si mesmo, mas cheia do Espírito de Deus. É uma geração que deposita inteira confiança em Deus. É uma geração dependente de Deus. Vamos agora abrir o livro de Salmos, capítulo 37, versículo 4. Vamos agora. Salmos 37, versículo 4. Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. 5. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele, e ele o fará. E ele o fará. Olha só. Nós estamos aqui a falar de voar mais alto. E para que você voe mais alto, você precisa de ter confiança em Deus. Por quê? Porque nós, quando nós temos a confiança em Deus, as nossas forças se renovam como a da águia. Nós voaremos como a águia. Versículos 31. Que esperam no Senhor se renovarão suas forças, subirão com asas como águias. Atenção, ó geração eleita, nós subiremos como águias. Mas nesse processo existem corvos que vão tentar nos atrapalhar. Então, é nesse momento que você deve se defender com a palavra de Deus. É nesse momento que você precisa demonstrar a tua fé em Deus. É nesse momento. O diabo, ultimamente, como maneira de travar o progresso dessa geração, tem investido em colocar ansiedade, principalmente na geração jovem. Tem investido em colocar ansiedade na geração jovem. É por isso que muitas das vezes os jovens acabam se perdendo. Acabam perdendo a consciência de Cristo. Ficam conscientes deles mesmos. Por causa disso, vamos para 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 6 a 7. 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão bramando, buscando a quem possa tragar. Como é que o diabo conquista pessoas? Podemos perceber que é através da ansiedade. A ansiedade é o sinônimo de falta de confiança em Deus. A ansiedade é o sinônimo de que você não está descansado em Deus. Lembrando que descanso na nova aliança não é inatividade. Descanso na nova aliança é atividade com a direção do Espírito Santo. Diz-se que alguém está descansado em Deus quando ele tem paz no seu coração. Quando ele entrega aquilo, quando ele entrega as suas ansiedades a Deus. Descansar na nova aliança não é dormir, vai além disso. Não notaste que quando você dorme ansioso, você acorda mais cansado? Porque você não descansou, você só fechou os olhos. Mas quando você entrega toda a ansiedade em Deus, até a vontade de trabalhar aparece. Porque você já não está a carregar aquilo que você não é capaz de carregar. Deixa Deus carregar aquilo que você é incapaz de carregar. E carregue aquilo que Deus quer que você carregue. Que é a identidade de Cristo. Que é aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário.
Você é a justiça de Deus em Cristo. Desde que você recebeu Jesus, desde que você aceitou Jesus, você recebeu o poder de ser feito filho de Deus. Você é justo não por causa daquilo que você faz, mas por causa daquilo que Jesus fez no Calvário. Você faz aquilo que você faz depois de conhecer a tua nova posição, porque você conhece a tua nova posição. Você faz o bem não para ser justo, mas você agora faz o bem porque você tem a consciência de que é justo. Aguarde a parte 3 do tema Levante o voo. Aguarde a parte 3. Fique na paz de Deus.